Olá, estamos aqui de novo na nossa quarta live. Sejam bem-vindos, boa noite. Nosso assunto hoje, desses minutinhos que a gente vai ficar juntos, é exatamente sobre gestão emocional. Então, quando a gente fala sobre gestão emocional, é a nossa forma de gerir nossas emoções, a forma com que a gente administra a vida com os filhos, é a forma com que a gente administra os nossos relacionamentos, tanto na empresa como na nossa família. E o principal, que talvez todos nós devêssemos ter, é gestão emocional já ao acordar de manhã. Então, esse tema que é tão polêmico, gerenciamento de conflitos, nesse momento da nossa vida, esse momento que a gente está, até economicamente falando, é muito importante. E eu convido a todos vocês que, no momento que tiverem dúvidas, vão perguntando aí. Está aqui comigo, o Alex está me auxiliando. Dá um oi aí, Alex. Dá um oi, Alex. Oi, pessoal, tudo bem? Onde a gente vai falar sobre esse tema que é tão pertinente. Então, quando a gente fala em gerenciamento emocional, começa muitas vezes pelo horário da manhã. Acordar de manhã com inteligência emocional. Isso é um desafio para as pessoas, né? À medida que a gente vai levando o nosso dia a dia, participando do nosso dia a dia, nós temos que ser diariamente um controlador de gestão emocional. Não é fácil na vida que a gente leva hoje, uma vida ativamente social, uma vida empresarial, uma vida de relacionamentos. A gente chega a ser um polvo, ao mesmo tempo que você tem que ser mulher, você tem que ser marido, você tem que ser profissional, você tem que ser pai, você tem que ser mãe. Esse final de semana a gente teve aí o Business Hunters, que é um grande evento de negócios. Nós tivemos centenas de pessoas falando sobre qual é o seu negócio. E uma das coisas que a gente abordou principalmente é o quanto a responsabilidade sobre o teu negócio é importante, quanto a responsabilidade sobre as tuas atitudes, trazer para você a responsabilidade. Então, à medida que a gente vai trabalhando, a nossa vida profissional vai se alavancando, tem que ter mais e mais ainda gerenciamento emocional. O gerenciamento emocional, ele afeta a nossa empresa, ele afeta a nossa equipe, ele afeta os nossos filhos, ele afeta a questão financeira. Talvez seja uma dos maiores pilares que são afetados, é gerir-se financeiramente dentro das emoções. E nesse momento de crise, onde a gente tem uma estatística de aumentos de suicídios do ano passado para cá, em virtude das pessoas não saber gerir e administrar, nós tivemos casos em Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, de pessoas economicamente que estavam bem, acabaram fazendo, além de se matar toda a família. Então, é um momento que as pessoas, por causa de um comportamento momentâneo, do impulso, elas vão acabando perdendo sua vida. Nunca o índice de depressão também esteve tão grande entre as pessoas. Depressão, ansiedade. E esse fator, esse mecanismo, faz com que as pessoas percam a sua gerência de controlar-se emocionalmente. Então, à medida que a gente vai conversando aqui, eu vou pedir para que vocês mandem suas perguntas sobre isso. Já tem perguntas aí, Alex? Já temos uma pergunta da Jéssica. A Jéssica quer saber como não perder o controle e não colocar tudo a perder na família, no trabalho, com os amigos, com o esposo. Nós estamos vivendo numa época muito acelerada, de muita informação. Tudo está a um botão, né? Basta a gente apertar um botãozinho na tela, tem todas as informações. As pessoas desfocam muito rápido. Então, hoje, se você pegar filhos, se você pegar parceiros, há um grande desfocamento das pessoas em prol que tem muita informação no mundo. Então, como é que eu não vou perder a minha gestão emocional? Tirando um pouco a tecnologia de lado, tirar o celular, tirar aquele e olhar um pouquinho para o outro como ser humano. Curtir mais, aproveitar mais, beijar mais, abraçar mais, fazer aquelas coisas que a gente fazia um tempo atrás sem todo esse abarco da tecnologia. Ela é muito importante, ela nos motiva, mas saber separar. Então, como as pessoas, se você parar hoje num restaurante, se você olhar ao redor, você vai ver as pessoas, o tempo inteiro, elas estão no celular. Se você for para o aeroporto, é muito, muito interessante, porque alguém me falou esses dias assim, você viu, passou a celebridade tal. Aí o pessoal que estava comigo, não, ninguém viu, porque todo mundo estava focado no celular. Então, ele tirou o nosso olhar para o outro.
né? A tecnologia, ela fez com que a gente tirasse esse olhar para as pessoas. Olhar para um filho, ficar mais tempo com ele, pegar na mão, andar de bicicleta. É as pequenas coisas que fazem a grande diferença na felicidade das pessoas, né? Beijo aí pro Everton, que eu vi agora, pra Cássila, um abração. Beijão, para vocês que estão entrando aí. Nossa live hoje é sobre gestão emocional, gerenciamento de conflitos. Nós temos mais uma pergunta do Luiz Carlos de Aratiba. Ele quer saber como identificar uma pessoa dissimulada e como a gestão emocional explica uma pessoa que é assim. Exatamente. Bom, nós temos 3 perfis, né, meu amigo? Um perfil vitimizado, nós temos aquele que é o controlador e o sabotador. O sabotador é esse articulado. Esse é o perfil que é mais difícil da gente definir no primeiro momento. Aquela pessoa que te engana direitinho. Você leva para dentro da tua casa, tu dá uma cama até para ela dormir, você recebe a pessoa e de repente você descobre uma faca nas costas, ou deu uma puxada no seu tapete. Essas pessoas, elas têm uma necessidade de se articular e se acham mais espertas que os demais. Só que o tempo vai te mostrando alguns sinais. Como é que você identifica alguém? É aquela pessoa que vem sutilmente te falar de alguém, é aquela pessoa que leva o que você fala quando você descobre em outro momento que falou isso para outra pessoa. Então, esse jogo de leva e traz é bem típico do sabotador, do articulado. E tem que ficar muito ligado, porque as pessoas elas demoram, porque eles te aliciam, eles te tratam bem. Então, esse comportamento pode ser no trabalho, pode ser no comportamento amoroso, né? Pode ser no comportamento com seus filhos, tem que ficar muito ligado. E, normalmente, isso tem a ver com a índole da pessoa. Então, ficar muito centrado quando vê esses tipos de comportamento. Tem o vitimizado e controlador, que eu falei. Vitimizado é aquele que se penaliza, que se vitimiza, que tudo é difícil, que ele sofre no relacionamento. São pessoas que, normalmente, nos relacionamentos, é importante falar, ela se vê refém no relacionamento, né? Ela tô nesse casamento, não tem saída, tem filho pequeno. E não existe pessoas refém em relacionamento nenhum. Você tem escolha. Ou você fica nesse relacionamento, ou você sai. Se você ficar nesse relacionamento, você vai pagar um preço. E se você sair desse relacionamento, você também vai pagar um preço. Você vai ter que ver onde é que você vai pagar mais ou menos. Mas se ficou no relacionamento, assume ele, modifica, traz a responsabilidade para ti e viva bem. O importante é viver bem. Então, o vitimizado é o refém, o sabotador é esse articulado e o controlador é aquele que tem uma necessidade desgraçada de controlar tudo. Tem que saber onde a pessoa vai, com quem ela foi, como voltou, como é que está aquele setor. Na empresa, tem que saber tudo sobre aquele setor. E são pessoas de difícil convívio. Então, são perfis que você começa a identificar à medida que você convive com essas pessoas, Alex. Tem a pergunta da Paloma, ela quer saber se tem como mudar a índole de uma pessoa que é dissimulada, participando de um curso, fazendo algum treinamento. Tem como mudar a índole de uma pessoa que é dissimulada? Quem fez a pergunta? Paloma. Paloma, parabéns por essa pergunta, porque quando você fala em comportamento humano, existe uma série de processos dentro, inclusive da neurofisiologia, da medicina, da psiquiatria. O que se sabe sobre índole, se vai mudar ou se não vai mudar? Eu costumo explicar nas aulas que a nossa personalidade ela é formada até os 5 ou 6 anos do ser humano. Então, o que você é hoje como pessoa emocional ou racional depende dos teus primeiros 5 a 6 anos de vida. E a gente não sabe como é que foram esses primeiros anos de vida. Que vida horrorosa que a pessoa teve, se foi uma vida difícil, se teve abuso sexual, se foi uma infância legal. Tudo isso vai transformar a tua índole. E a índole, eu costumo dizer assim, que é como um prédio em construção. Imagine você um prédio aí de 10 andares. Tem como eu pegar um prédio de 10 andares e trocar ele de lugar na rua, colocar lá no outro lado? Não tem. É uma estrutura, um pilar. Então, nós temos uma índole que até os 5 a 7 anos ela é formada. Ah, mas então as pessoas não mudam mesmo que fizer curso? A gente pode mudar a fachada do prédio, espelhar, colocar mármore, pintar, passar pátina, mudar os móveis internos, mas os pilares, a estrutura, nós não vamos mexer. Eu tenho que ser muito honesta com você. Então, procurar o comportamento das pessoas, nós podemos melhorar, nós podemos nos evoluir. E a evolução faz isso. À medida que o tempo passa, as pessoas que querem essa melhoria, elas têm uma melhora fantástica. Agora, mudar a índole de alguém é muito difícil. Então, quando você
vê isso, por exemplo, na empresa muitas vezes. Uma pessoa que não tem uma boa índole, você tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes, ela não muda, ela é aquela pessoa mais articulada e mais sabotada. No relacionamento é isso. Tem pessoas que casam e dizem, meu Deus, tem um monstro do meu lado, uma pessoa que eu não conhecia. Por isso que eu bato tanto numa tecla. Quando você entrar num relacionamento, ou para você ter um parecer sobre uma pessoa, pelo menos 9 meses. Não junta, como eu digo, os talheres, não junta os cobertores. Tenta não morar junto com alguém por 9 meses. Por que 9 meses? Parece uma gestação? Não. 9 meses é o período que existe um hormônio dentro da gente que se chama ocitocina. O mesmo hormônio que a mamãe dá de mamar para o filho no seio. Esse hormônio ele é responsável pela paixão. Ele deixa as pessoas abobalhadas, né? Quando você está apaixonado, Alex, quando você apaixona, né? A gente fica bobo. A pessoa escova não sei quantas vezes o cabelo, se cuida, se arruma, vai para lá. Basta eu fazer uma pergunta para quem está aí do outro lado. Quando você conheceu a pessoa que você está hoje? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Como é que foi a primeira vez? O primeiro encontro? O primeiro momento? Como é que é hoje? Como é que você vê essa pessoa hoje? É do mesmo jeito? Não é. Após os 9 meses, começa a aparecer realmente os valores e as crenças da pessoa. Você começa a olhar sem esse hormônio que normalmente nos atrapalha, que é o hormônio da paixão, né? Aquele hormônio assim que deixa as pessoas com adrenalina, etc. E tal. Então, seria extremamente interessante a gente ter essa consciência que para um relacionamento ele dar certo, ou não quer dizer também que você ficou 2, 3 anos com alguém e vai dar certo. A probabilidade de errar é menor. É isso que eu quero dizer para você. Porque eu posso estar 15 anos numa relação, 20 anos e de repente tudo se desestabilizar. O castelo quebra. Pode acontecer? Pode, mas são outros fatores, como ego, etc e tal, que entram também no meio dos relacionamentos, né? Tem uma pessoa que mandou um e-mail e não quis se identificar. Ela quer saber como é que a pessoa chega no fundo do poço e como é que ela entra no estágio do suicídio. Boa pergunta. Como alguém chega no fundo do poço e ela entra no estágio do suicídio? Nós temos algo que é um sistema neurológico e que nós respondemos fisiologicamente. Enquanto eu estou aqui conversando com você nesse momento, eu estou relaxada, tranquila, nós estamos fazendo um bate-papo, eu tenho uma circulação sanguínea. Daqui para cima do meu pescoço até a cabeça, 25% de circulação do sangue. Daqui para baixo, entre mãos e pés, do pescoço para baixo, 75%. Quando uma pessoa ela está em nível de estresse, isso vem desde a época dos homens da caverna, ou você matava, ou você corria, o cérebro recebe uma ordem, perigo, 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 você não começa a controlar mais. O estresse, o cortisol começa a tomar conta do teu corpo e você entra no pico do estresse. O que faz com a pessoa o estresse? Essa oxigenação, que era 25% aqui, ela começa a nos dar um problema que ela vai para as periferias. O sangue corre para as mãos, braços e pernas, no intuito que lá de milhões e milhões de anos atrás vinha para nós. Fuja do tigre que está aqui, fuja do leão. E o homem tinha que, então, sair. Quando acontece isso, aquilo que era 25% de sangue aqui, ele passa a ser 5%. E a pessoa perde o raciocínio, então, e vem nesse momento o meu cérebro primitivo. Nós temos 3 arquétipos cerebral. Racional, intermediário, que é o sistema límbico, e o primitivo. É aquele que faz com que a gente lute, que a gente fuja, que nos dá dor e que você sai inconscientemente de uma zona de desespero. Quando isso baixa mais ainda, dos 5%, em torno aí dos 3%, acontece algo fenomenal. A pessoa não tem mais uma consciência clara e ela passa para fuga desesperadamente. Tentando, então, suicídio, fazendo uma bobagem, tomando 30 comprimidos, cortando os pulsos. Ela não está no seu estado racional ideal. Então, ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro, ela precisa de um suporte, procura uma ajuda médica, né? Para que ela possa, então, sair disso. Uma dica que eu dou e que eu levo muito em conta, assim, ó, pessoas que fazem atividade física, a chance delas ter um episódio de suicídio ou de depressão é de 80% a menos do que pessoas que não praticam atividade física. Isso é muito forte. Então, praticar atividade física é algo muito importante que nos auxilia a evitar essa zona do suicídio, essa zona
né, depressão que as pessoas têm. Beijo, Elton, que eu vi entrando, Fernando, do Espírito Santo, da PVS. PVS esteve conosco no último evento aí, fantástico. Tenho certeza que vão bater todas as metas aí depois do Business Hunters, com certeza. Mais uma pergunta aqui do Thiago. Todo mundo mente? Por quê? Todo mundo mente. Isso é uma generalização. Isso é uma crença. Como assim? Todo mundo? Será que o mundo inteiro mente? Não, né? Obviamente que não. Isso às vezes pode ser uma crença que a pessoa tem, que todas as pessoas mentem. Teve alguém que nunca mentiu para você? Teve alguém que um dia falou a verdade para você? Então não é essa a verdade. Nós temos uma tendência, o ser humano tem uma tendência de, muitas vezes ele omite alguma coisa para não machucar alguém, para não falar, mas eu não posso generalizar. Tem pessoas que eu conheço que são íntegras, que são... Porque a mentira, ela é fácil de detectar, vocês sabiam? Fácil perceber quando alguém mente. Ela leva normalmente a mão ao rosto, coça o nariz, né? Isso é inato da pessoa. Ela consegue demonstrar fisiologicamente, a menos que ela treine tanto aquela mentira, treina tanto que a mentira passa a ser real. Então, isso é um risco. A pessoa repetiu 50 vezes aquela mentira, a fisiologia dela já se acostumou. O cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário, então ele adapta aquilo ali. Então, quando é que eu sei que uma pessoa está mentindo? Normalmente pelos trejeitos dela. E o coach aqui é fundamental, faz uma pergunta, mas cá, em algum momento teve alguém aqui que você... aqui as pessoas todas, elas são preguiçosas aqui no nosso departamento. Todas? Tem alguém aqui que não é preguiçoso? Tem. Você vai encontrar alguém. Então, às vezes, a gente acaba cortando a pessoa com perguntas, né? Quando você desconfia que alguém mente, você pode fazer isso. Mas eu devo discordar. Existem muitas pessoas que são pautadas dentro da verdade, da lealdade, e que isso é importante para as pessoas. A Valéria Masson quer saber como é que a gente faz para se afastar dessas pessoas sem nos prejudicar. Como? Como a gente faz, como afastar essas pessoas sem nos prejudicar. Tô vendo aqui. Valéria, beijo. Sei que você está de aniversário hoje. Feliz aniversário. Um grande beijo, um grande abraço para você aí, nossa aluna que foi case no último Business Hunters aí com o Parque das Águas, um dos maiores empreendimentos aí do Rio Grande do Sul. Como é que a gente pode se afastar dessas pessoas sem nos prejudicar? Primeira coisa que você tem que ver quais são os seus valores, né? Essas pessoas que, se você percebe que tem alguém mentindo, ela está prejudicando outras pessoas? Se há outras pessoas sendo prejudicadas, você vai ter que escolher, porque se você ficar ao lado dessa pessoa, você vai pagar um preço, se você tirar ela, você também vai pagar um preço. Então, nos afastar das pessoas exige uma escolha, né? Eu costumo dizer assim, que as pessoas me dizem, nós temos o livre-arbítrio de escolher. Temos mesmo. Só que mesmo o livre-arbítrio, a gente paga um preço, qualquer escolha. Se ficar num casamento que está ruim, vai pagar um preço. Se sair de um casamento ruim, também vai pagar um preço. Se ficar num trabalho ruim que você não gosta, vai pagar um preço. Se sair desse trabalho, você também vai pagar um preço. Então, uma das coisas que eu quero te dizer é: você tem que ter escolhas, e quando você não é congruente, a coisa começa a afetar, né? Se está prejudicando as pessoas, uma das opções, às vezes, é se afastar definitivamente de pessoas assim. Eu, por exemplo, quando eu percebo que tem alguém que prejudica a minha equipe, que prejudica alguém, um familiar meu, que é uma pessoa que está dando mais problema do que auxílio, prontamente eu tiro do grupo, saio do titular, vai para reserva. Se não melhorou, é expulso do campo, expulso da empresa, expulso da minha vida. Porque a gente não consegue viver com mentiras. É uma coisa que não é congruente com as pessoas. Então você tem que ser verdadeiro. Para ser verdadeiro, passa isso por você. A Gislaine de Carli quer saber: doutora Tânia Zambon, qual é a probabilidade de uma criança que teve uma infância vivenciando e assistindo violência se tornar um adulto violento? Muito grande. Muito grande, né? Então, assim, por quê? É o mundo. Nós temos dentro de nós o que a gente chama de representação interna, né? Tudo aquilo que até os meus 5, 6 anos vem para mim através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu ouço, que é o cheiro. Os 5 sentidos são fundamentais. Então, se eu pegar uma criança de 5 anos, 5 aninhos, e ela passa vendo a vida inteira o pai chegar alcoolizado em casa, brigar, bater na mãe, bater nos filhos, né? Mora numa casinha de um cômodo, não tem dinheiro, é uma dificuldade financeira.
e eu pegar uma outra criança que teve uma vida tranquila, papai e mamãe sempre se deram bem, abraços, beijos, tem seu quartinho com as Barbie, não tem dificuldade financeira, o mundo dela é esse e o mundo da outra é esse. O que eles estão recebendo de vivência, eles vão fazendo uma representação interna no cérebro deles, vão criando crenças. Essa aqui que vê o pai bater na mãe, nos irmãos, como é que vai ser a vida dela quando ela pensar em casamento, em família, em dinheiro? Essa outra, que tem uma vida tranquila, vai, em relação ao dinheiro, que crenças ela vai ter? Elas vão ter os mesmos pensamentos? Elas vão ver o mundo do mesmo jeito? Não. Qual delas está certa e qual delas está errada? Não há certos ou errados. Há pessoas que viveram, foram criadas, educadas, vendo aquilo, e para elas isso é realidade. E as outras também. Só que essas crianças, elas vão crescer. O problema está na faculdade. Elas vão ter valores diferentes, crenças diferentes. E aqui não é o problema é se elas casarem. E casou, meu amigo, aí que a coisa começa a complicar, Alex Duarte. Porque aí os valores começam a aparecer com o tempo. Ninguém nos ensinou que no casamento nós vamos ter que nos engrenar, que nós vamos ter que nos adaptar, que nós vamos perder nossa liberdade, porque agora onde você for, você tem que comunicar ao outro, pedir ao outro. É uma nova aliança, um novo contrato. Então, essa forma de gerenciar os relacionamentos que é o difícil. Você vai ter que passar a viver agora, não só aquela tua família, que já tem problemas, tem déficit também, é amorosa, às vezes é italiana, são aqueles que falam mais alto. Não importa, é a tua família. Mas agora tem uma outra família também, que tem outros valores, que tem outras crenças. Teus filhos vão ser criados entre isso. Teus filhos, a tua vida, vocês vão ter que dividir. E nós não fomos ensinados a dividir uma liberdade, compartilhar crenças e valores. Ninguém nos ensinou isso. Então, por isso que hoje a gente tem tantas frustrações no meio matrimonial, no meio de relacionamentos. Nunca o índice de separação foi tão grande, né? Eu comentei, acho que na última live, de 750 mil casamentos por ano, tem 250 mil divórcios. A cada 3 divórcios, um é pelo Facebook. Como as pessoas perderam a gerência, os valores. E os casamentos duram hoje em torno de 15 anos. É a média que duram os casamentos. Então, os filhos acabam sofrendo com isso, que também não foram preparados para viver com uma mochila e 2 casas. Agora é final de semana com o pai, outro final de semana com o outro. Então, isso acaba dando um desgaste e afeta a saúde das pessoas, tanto emocional como física. O Diogo está me perguntando para você, como é que a gente consegue contaminar uma pessoa que seja mentirosa para ela mudar? Tem como? Nós não contaminamos, aí que tá o grande detalhe, tá? Você não muda quem não quer. Primeira coisa, você não muda ninguém, né? Você só pode mudar a você. Eu sempre digo, nada muda. É uma pressuposição da programação neurolinguística. Eu mudo, tudo muda. Eu só vou conseguir mudar uma pessoa através do meu comportamento, que às vezes vai ter que fazer uma conversa franca de coach, né? Vem cá, você tá me dizendo isso por quê? Por que você acredita sobre isso? Por que você está me falando essas coisas? Até onde isso é real? Você às vezes vai ter que enquadrar a pessoa, mas você não vai mudar ela, a partir de agora ela não vai ser mais mentirosa. Porque a mentira, ela acaba sendo um traço que, se você não controlar, ela é doentia. E a pessoa que mente, ela conta uma história para ela mesmo, né? Ah, eu sou o cara, eu tenho tal coisa. Ele vai contando aquilo tantas vezes que ele passa a acreditar nisso. Então, é uma história que, se ele não quebrar lá dentro, não tem como fazer. E você não consegue quebrar isso. Quem tem que quebrar isso é ele. Talvez seja por isso que o Extreme Survival, que é um curso vivencial, Alex, um treinamento na veia, muda. O Daniel tá brincando, inclusive. Manda para Extreme. O Daniel, aluno Daniel de Novo Manda para Extreme. Por quê? Porque o Extreme é algo que você vai lá dentro, vai rasgar, você vai se enxergar. E a pessoa que mente, normalmente, ela não se enxerga. Na cabeça dela, o que ela tá fazendo é certo, né? Na vivência, na ótica dela. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer ela enxergar isso e ela querer mudar. Ela tem que querer mudar. Você não vai com uma varinha de condão lá, nem eu mudo ninguém, né? Eu sempre digo, a gente é uma ferramenta para que as pessoas se enxerguem, e quando ela se enxergar, ela vai decidir se ela quer continuar sendo essa pessoa ou realmente a partir de agora mudar. Tem muitas perguntas interessantes aqui, tá bombando demais. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Mendes. Ele quer saber como romper o padrão familiar, uma vez que o indivíduo toma ciência que esse padrão é errado. Ele quer saber como romper esse padrão familiar.
Depende de como ele está falando romper. Se é ele romper ou romper, por exemplo, um padrão que vem vindo. Porque as pessoas têm cultura, nós temos crenças. Eu vou dar um exemplo para você. Se a nossa vida hoje é completamente diferente de quem viveu uma juventude há 40 anos atrás, né? As crenças, o valor... A década de 90 é completamente diferente da década de hoje, né? Não é mais... As músicas de 90 são diferentes de hoje. Há toda uma cultura enraizada. Como é que eu vou quebrar, romper? Em vez de você quebrar e romper, eu tenho uma coisa que eu atendi essa semana, um paciente, que ele tem um filhinho de 6 anos, sociopata, né? Essa criança, ela tem um distúrbio violento. E ao atender ela, eu me deparei com uma situação que é algo que nasceu com ela. E não existe, conforme a classe médica, um tratamento efetivo para mudar esse traço de comportamento. E eu lhes disse uma coisa: tem uma coisa que você pode fazer pelo seu filho e que às vezes a medicina não pode: dar amor. Então, quando você dá amor para a pessoa, você não tem noção o que é. Às vezes eu quero romper um padrão, mas eu não digo eu te amo para o meu pai ou para minha mãe. Às vezes eu quero romper um padrão, mas eu não sei o que eles passaram na vida. Então, sair desse julgamento e entender, romper que padrão que eu quero romper familiar. Eu quero romper o jeito da minha mãe pensar, o jeito do meu pai ser mais carinhoso. Desculpa, doutora, ele complementou aqui. Ele disse que é um padrão de pessimismo, vitimismo. Sim! Comportamento possessivo também. Isso. Então, muitas vezes eu tenho alguém vitimizado na família, dói tudo, né? Ou então a pessoa é negativa, você chega com algo... Isso é um perfil do sabotador, vitimizado, tá? É um perfil que a pessoa que faz isso, normalmente ela tá fazendo para chamar atenção, né? Eu tô mal, não tô legal, isso aí não dá certo. Então, é um padrão cultural da pessoa. Ela tem essa crença interna, você tem que começar a quebrar. Uma crença é igual uma mesa redonda de pernas. O que são as pernas? As pernas são tuas convicções, aquilo que você acredita. E a mesa é a base. Como é que eu quebro uma crença? Eu tenho que quebrar as pernas dela. Primeira coisa. O que é negativo? O que é pessimismo? E dar uma contrapartida. Mas sempre foi assim? Teve algum momento na tua vida que não foi dessa forma? Mas as pessoas não gostam de mim, as pessoas... Teve algum momento que alguém gostou de você? Sempre dá o que a gente chama de antítese, né? Você vai dar um antídoto ali, você dá uma contrapartida para que a pessoa, então, comece a pensar. Você só vai conseguir mexer com as pessoas, coach, fazendo elas pensar. Não é a tua ideia que vai entrar no outro. Ele tem que descobrir por si. Por que você está fazendo isso? As pessoas não gostam de mim, elas se afastam de mim, meus netos se afastam, meus filhos se afastam. Por que seus filhos têm se afastado? O que tem feito com que eles se afastem? Faz ela pensar. E aí você começa a quebrar uma barreirinha e também dá um pouquinho mais. Dá mais atenção para essa pessoa, dá um beijo, dá um abraço, bota no colo, brinca. Quebra esse padrão que você vai conseguir excelentes resultados. Tem uma outra pergunta muito curiosa aqui da Aline. Ela disse que ela está se referindo a má índole de alguém pode influenciar a índole de outra pessoa? Principalmente se essa pessoa for de convivência familiar, irmãos, pais e filhos? Pode, não a índole, tá? Ela influencia um momento, um comportamento. Se alguém tem uma má índole, normalmente quem tem má índole, ela é um sabotador, ela pode contaminar aqueles que não o são. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o que é contaminar? Eu chegar lá e vou falar alguma coisa do seguinte gênero. Você viu, o Alex aí tá falando o tempo inteiro mal de você, que você não vai dar conta na empresa, nesse setor, que você não entende nada de contabilidade, que o teu negócio é estudar, e você tá aí. Aí ela vai lá naquela pessoa, na outra que foi falado, você viu, o Alex falou isso de você, ela joga. E como a gente, na nossa família, e até no meio que a gente vive, as pessoas elas buscam validação, reconhecimento, isso machuca, dói quando você escuta isso. Pode ser até que você, mas será que é tudo isso? Mas você ouviu. O cérebro não sabe o que é real ou imaginário. Então, volto a falar aquela frase que eu falo em todos os meus cursos. Vigiai a sua mente, vigia. Só deixa entrar o que você quer. Quando você percebe que se alguém vir falar alguma coisa para você, seja um familiar, alguma coisa, e que não é para construir, desconfia. Desconfia, porque quem te ama de verdade, ele só vem para construir, ele vem para te ajudar, para te auxiliar. Então, desconfia quando é alguma coisa assim e vigia e vai na desconfiança. Uma coisa muito importante que eu já falei em outra live anterior e vou falar de novo. Não vai atrás do que você escuta. Eu nunca fui atrás do que eu escutei. Vá atrás do que você está vendo. E talvez isso te dá um poder muito importante de escolha, decisão correta, ou mais próximo do correto possível, né?
Muitas perguntas, daqui a pouco a gente está encerrando. Nossa, nós temos alguém coisa boa. da Califórnia. Beijo, Célio. Da Califórnia, que é teu aluno, Thiago Benevides. Ô, Thiago, Ele beijão. tá dizendo aqui, doutora Tânia, gratidão por tantos aprendizados, por todo o conhecimento compartilhado, você é incrível. Ele está perguntando, você pode falar um pouco sobre como manter ainda mais o foco nos objetivos, tanto em produtividade quanto no aspecto emocional? Foco é tudo. Foco é disciplina, né? O que mais a gente pega hoje? Quem não tem sucesso no que faz é porque não tem foco. Esse é o primeiro ponto. São 3 Fs que eu brinco e eu ensino em aula. FFF, força, foco e fé. Então, o foco é tão fundamental que se você pegar assim, ó, eu já escuto muito, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso. Foco. Se você for fazer mais de 3 coisas ao mesmo tempo, você vai desfocar do seu negócio e não vai fazer bem nenhum deles. Quebrar o galho para sobreviver, vende isso, vende pipoca, é uma coisa. Mas tanto na vida pessoal como na vida profissional vai ter muita coisa desfocando você. Vai ter muita gente contaminando você. Então, o foco é tão fundamental que você tem que escrever. O ideal é escrever o que você quer daqui a 30 dias, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. E ser leal àquilo ali. Por que eu cheguei onde eu cheguei em 5 anos? Nós tivemos agora 17 premiações, né, Alex? Uma em Dubai, em Paris, 17 prêmios em 15 meses. Porque eu já me ofertaram todos os produtos que vocês imaginarem. Eu tenho alunos que têm N franquias, N produtos, mas eu sou fiel ao meu trabalho. Eu tive dificuldade no início, a gente tem adversidades, você vai, às vezes, perder certas coisas. Eu não mudo meu foco. Meu foco é fazer bem feito o que eu faço. O meu foco é ser... Se não é a minha área, eu passo adiante. Tanto que quando vem coach financeiro, eu encaminho para outra pessoa da coach financeiro. O meu coach é Executive Business, é PNT, o foco é fundamental. Então, se ater ao que realmente você quer. E aí, virar as noites, virar os dias, fazer isso acontecer. Também é muito importante com quem você se relaciona, tá? As 5 pessoas ao seu redor são as pessoas que comandam o seu foco e aonde você vai chegar. Se você se relaciona com pessoas que também são desfocadas, pessoas que... Há uma grande diferença entre o seu investidor. Se eu pegar Richard Branson, tá? Tem 200 mega empresas, né? Então, o Branson é um exemplo. Mas ele é um cara que teve suas empresas ao longo dos anos. Ele começou com algo, ele começou com a Like Verde, ele começou... E depois que ele teve dinheiro suficiente para investir em outros negócios, um dinheiro que lhe desse uma sustentabilidade ao longo dos anos, aí ele começou a ser investidor. Então, o primeiro momento é ter um foco. E eu acho que a pergunta, né, Thiago, você sabe qual é que é? O que você quer? Defina isso, coloca o foco e não saia dele por nada. A Daniela, ela quer saber o que fazer com um excelente colaborador, mas que é mal-humorado. O que fala? Isso vai Você acontecer. tem um excelente colaborador, mas ele é mal-humorado. O que a gente pode fazer? Olha, aí você pode fazer ele fazer a intenção do dia, você pode chamar ele, perguntar para ele o que está acontecendo, que às vezes ele tem algum problema. Porque a pessoa que é mal-humorada e é teu colaborador, ele vai afetar as pessoas ao teu redor. Então, ele pode ser, às vezes, aquela pessoa que chega pontual na empresa, pode ser que chega aquela pessoa que faz certinho os relatórios, mas se o mau humor dele for leve, porque nós temos dentro da empresa uma coisa muito interessante, o que a gente chama de negociáveis e não negociáveis. O que é negociáveis dentro da empresa, que a gente defende muito? Férias, comissão, né? Folga, tudo isso é negociável. O que não é negociável? Mau humor na minha empresa, fofoca, roubo. Então, é uma lista. Você pode colocar o que é negociável e o que não é negociável. Se é um mau humor de vez em quando, né? Todo mundo tem direito de levantar, hoje não tá legal, etc e tal. Faz uma intenção do dia, traça a pessoa de volta, engata ela aí que a coisa funciona. Agora, se esse mau humor persiste, você vai estar afetando o clima tensor do restante do departamento. E aí você vai ter que ter um peso. Se isso está prejudicando o departamento, se está prejudicando a equipe, você vai ter que tomar uma atitude. Né? E nem sempre a gente está preparado para essa atitude. A gente tem que buscar mais efetividade disso. Né? Bom, a gente está terminando. Eu vou complementar aqui com a pergunta da Camila. A Camila, na verdade, a Camila Masson quer saber como manter o equilíbrio emocional. Uma dica para manter o equilíbrio emocional. Uma dica para a gente manter o equilíbrio emocional, acho que eu dei no início já. A primeira delas que eu dou, atividade física. Mas não é uma atividade física de academia, tá? Nós temos exercícios que se chamam aeróbico e exercícios que a gente chama de anaeróbico.
corrida, tudo aquilo que demanda tempo, que você possa gastar acima de 30 minutos por dia. O ideal, inclusive, para longevidade, anti-envelhecimento, é que você faça 30 minutos por dia de... eu sei que a Camila ela é campeã, né, fisiculturista, ela é uma das alunas mais famosas que eu tenho, e eu amo ela de paixão, mas o exercício que você faz é muito mais anaeróbico, e nós buscamos para o equilíbrio emocional o aeróbico. Então, bicicleta 1 hora por dia, né? Corrida, spinning, tudo que você puder fazer anaeróbico auxilia muito. Outra coisa que ajuda no equilíbrio emocional é nunca entrar numa discussão quando você está nervoso, estressado, porque você não está legal. Porque toda vez que você estiver estressado, essa parte da mandíbula, essa parte que a pessoa fica com raiva, isso fica duro. E o sangue não passa, isso trava aqui, fazendo com que, então, quando você está estressado, o sangue vem para as articulações, lembra que eu comecei hoje explicando sobre isso? Sangue vem para as mãos, vem para os pés, sinal, e você fala coisas que você não gostaria de ter falado naquele momento. E aí você pode perder um relacionamento, você pode perder o seu amor, você pode perder negócios, você pode perder pessoas. Então, focar-se em quando entrar uma discussão quente, assovia, sai dali, dá uma relaxada, vai para algum lugar, deixa o sangue voltar. Uma coisa importante, quando tu tá muito estressado, deita no chão, ergue um pouquinho as pernas, fica ali uns 5 minutos, que o sangue volta da periferia e ele volta para a tua cabeça, para o cérebro e faz a vasodilatação de novo. Então, além de ser algo que eu tenho que controlar, o meu primitivo, e nós temos o cérebro reptiliano interno, ele faz isso, eu também tenho que controlar minha parte física. Então, meu Deus, vou entrar numa briga, uma discussão? Não. Uma coisa bacana que eu ensino meus alunos também dentro do coach. Tá no meio da discussão, não conseguiu controlar, tá no meio da discussão, sabe o que você tem que fazer? Pergunta, o que é que isso aqui vai me levar? Porque quando você entra numa discussão, você entra nas diferenças das pessoas. No que está dando diferença. E as pessoas querem ganhar. Quem entra numa briga, numa discussão, ela quer ganhar. O outro também. E isso não leva a nada. Então, para no meio da discussão e pergunta para ti mesmo. O que é que eu quero com isso? Afinal de contas. Quando você tiver esse stand-by, o que eu quero? Qual é o resultado que eu quero disso aqui? Você vai respirar, você vai voltar, concorda com a pessoa no primeiro momento, aí no segundo, quando ela relaxa, vocês começam a dialogar, não mais a discutir. E isso é um grande diferencial, né? A Nívia quer saber, ela fez 2 vezes a pergunta que eu não tinha visto. Como é que a gente pode lidar com essas oscilações emocionais? O que é essas oscilações emocionais? Oscilações emocionais, ela quer dizer... Um dia tá bem, um dia tá legal. bem, outro dia não tá. Isso é típico do ser humano. Nós temos que vigiar a nossa mente, né? Nós temos que... O que até hoje eu ganhei? Faz uma lista. Eu gosto dessa história da lista. Pega uma listinha. O que você já ganhou até hoje quando você teve um lado emocional bacana, positivo, pra cima, que você foi a protagonista? Escreve no outro lado. O que você ganhou quando você foi vítima? Toda oscilação, ela tem também um componente hormonal, que às vezes as pessoas têm que avaliar. Às vezes ela está com um componente de testosterona, cortisol, ela tem um componente hormonal. Então, uma avaliação médica, ela cabe para ver se está tendo uma disfunção hormonal ou não. Quando eu tenho essas oscilações, isso interfere na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na minha vida sexual também. Então, falta libido, diminui. Então, tudo isso você tem que controlar. De novo, eu volto na atividade física, Nívia. Ela é fundamental, mas não é aquela atividade da academia, de levantar o pezinho, não. É atividade... Eu adoro boxe, tá? O boxe é algo bacana. Então, fazer uma coisa que te remete, que tu libere essa parte emocional. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu dou essa aula em PNT. O cachorro, quando ele está muito estressado, se você observar o cachorro, o que ele faz? Que ele é um animal, e nós também somos um animal, só que a gente diz que é um animal racional, embora muitas vezes esse animal racional, que é o homem, ele mata, ele afoga um filho, ele abusa de um filho, esse animal racional, ele atira uma criança, como eu vi, na parede, até dá traumatismo craniano porque chorava de manhã. Então, esse componente, o cachorro, quando ele está estressado, se você observar, ele se chacoalha todo. Ele dá aquele chacoalho, assim, ó, e dá aquela soltada. E ele sai caminhando, abanando o rabo. Nós não temos isso. A gente retém isso lá no nosso arquétipo do reptiliano, no cérebro primitivo. Então, nós, quando estamos com uma oscilação de hormônio, faz um teste.
corre um quarteirão, faz toda a quadra em volta do seu prédio, do seu edifício, de uma quadra. Ao final, você volta e se pergunta, como é que está seu humor agora, depois de correr aí 10, 15 minutos? Já muda completamente, porque nós liberamos hormônios na corrente sanguínea, né? A serotonina, a adrenalina. Então, esses hormônios são eliminados quando eu tenho uma atividade física. Então, se perceber que hoje eu não estou me aguentando mais, as pessoas não podem, ó dia, ó vida, né? Você olha para você, você vê que você é uma pessoa saudável, beleza, o que eu posso fazer? Posso dar uma corrida, posso fazer uma atividade e toca, né? Beijo, Débora Ritter, nossa fisioterapeuta lá do Rio Grande do Sul, minha conterrânea também, minha xará de profissão. Beijo estar com você aqui, que saudades! O Júlio fez um comentário, mandou por e-mail, de algo que aconteceu essa semana, que foi a expulsão do Marcos no BBB, que ele foi expulso porque ele quase agrediu a companheira dele no Big Brother. Também citou o caso da dupla Vitor e Léo, que teve um deles que... Né, da agressão contra que está sendo divulgado na imprensa a respeito de homens que estão violentando de forma física e emocional as suas esposas, suas parceiras e mulheres. Ele quer saber se isso é uma característica maior do homem, perder o controle. Veja bem, o homem ele tem hormônios diferentes da mulher, ele tem um lado mais, a masculinidade, a força, né? Nós podemos pegar vários cases, eu não assisto BBB, mas, enfim, estou ouvindo aqui, e podemos pegar o goleiro Bruno, né? Nós podemos pegar Leandro Boldrini, lá do Rio Grande do Sul, o médico que acabou por, sendo coadjuvante na morte do filho. Então, o que faz uma pessoa ter esse lado agressivo mais é o lado primitivo, o lado primata, né? Aquilo que eu falei antes, quando uma pessoa comete uma agressão, seja uma agressão doméstica, e eu falo, quando eu falo em agressão, para mim, pior que essas agressões são abusos sexuais familiares. Vou dar um exemplo aqui, Alex. 75% dos abusos de crianças, eu estou falando de bebês, crianças, eu já tive no consultório crianças com 40 dias abusadas sexualmente pelo pai. Há, sim, um lado primitivo maior, e aí muitas vezes o controle, e também tem na questão cultural. Como a gente também tem mulheres que fazem, agridem, né? Só que não é a força física que o homem tem. Então, essa força física, ela subjuga muitas vezes a mulher. Isso já vem, é uma questão cultural, uma questão de agressão. No entanto, quando eu falo em criança, 75% dos abusos sexuais é familiar. É o pai, é padrasto, é tio, é avô, isso é comprovado. Então, isso é um núcleo masculino que isso vem culturalmente. O homem tem uma libido, e eu vou dizer uma coisa para vocês que eu quero que vocês gravem muito bem. O sexo, ele tem um poder que predomina muitas vezes o homem. É ele que traz o ego da pessoa, que pode perder casamento, que pode perder filhos. Então tem que ter muito cuidado, porque o sexo tem uma força. E é através dele que, se a pessoa não controlar isso, há um grande risco de ela não saber controlar isso e exacerbar. Eu vou dar um exemplo também, vou dar um exemplo típico, quando você tem 40, 50 anos, tem a idade do lobo, que foi a idade da loba. As pessoas, elas perdem muitas vezes o controle, né? Elas perceberam que a vida passou e dá um desespero, e aí ela quer se reforçar sexualmente. O homem, ele é controlado pelo sexo desde que nasce até o final da sua vida. Então, essa questão do sexo está ligada com a agressão também, está ligada com isso aí. Então, há uma predominância maior de casos onde os homens exacerbam a força física. Mas eu acredito que isso também tem muito a ver com a cultura que é estabelecida ao redor, o tipo de coisa. Muitas vezes isso é visto, isso é olhado dentro de um parâmetro de que teve uma vida mais desregrada. Você normalmente vai ver pessoas, a menos que tenham um desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, você vai ver pessoas que cometem essas agressões porque elas tiveram uma infância denegrida. Volto tudo de novo para os meus 5, 7 anos, onde tudo tem. Se você pegar, por exemplo, um menino, quando ele é pequeno, eu estou falando dessa questão de educação sexual, né? O menino, ele pega no pênis pequenininho, ele mexe, e todo mundo acha engraçadinho. A mulher, a menina, quando tem seus 4, 5 anos, que ela começa o momento sexual dela, ela é controlada. Então, há um olhar diferente entre
o homem e a mulher desde pequeno. Ele pode, ela não pode, ele pode. Está se quebrando, obviamente que está mudando muita cultura, mas ainda existe essa grande característica de crenças aí envolvendo já a criança, né? Tânia, tempo encerrado. Vamos dar mais 5 minutos só, tem tanta pergunta aí, Alex. Tem bastante coisa aqui. Lúcia, um grande beijo. O Maicon Antunes está agradecendo aí. Mike de Novo Hamburgo. Débora Thaís também. Um dos maiores salões de Novo Hamburgo. Estou chegando aí semana que vem com Extreme Survivor aí no Sul. Chegando com toda essa galera aí. O Júlio Gameleiro, ele quer saber como ajudar as pessoas a terem uma crença positiva e tirá-los do vitimismo. Como ajudar as pessoas, né? Primeiramente, as pessoas elas têm uma mania, quando elas têm uma crença negativa, de se vitimizar. É dar aquilo que eu falei no início da live, uma contrapartida. Buscar, ver, não tem nada bom que você possa ver? Isso aí tá ruim no quê? Faça perguntas para as pessoas, né? Faça com que elas pensem. Bom, se você acha que está difícil, você continua pensando que está difícil, o que você vai conseguir aqui na frente? Isso é coach. Né? Agora, se você consegue mudar, imagina se você fizesse isso diferente. No final de semana a gente teve Business Hunters e o que eu deixei muito claro, que mesmo nos mundos dos negócios, o primeiro passo é muito importante. Dá um passinho, dá o primeiro passo e você vai ver que você vai conquistando. Então, a proatividade, buscar uma qualidade de vida é fundamental. Tem 3D que acabam com as pessoas. D de desemprego, que envolve dinheiro, D de divórcio, que envolve dinheiro e emoções também, e D de doença. Então, prevenir-se positivamente. Eu vou mudar o perfil de uma pessoa quando ela perceber ao seu redor. Ela tem que mudar a expansão, ela tem que ter consciência que ela precisa mudar. E muitas vezes a pessoa não vai ter consciência que ela precisa mudar. Ela tá achando que o que ela faz é certo. E você vai ficar batendo nela e ela vai ficar se defendendo. Então, para de bater nela. E começa a perguntar. Faz bem para você pensar nas coisas negativas? Faz bem para você pensar nisso? Todas as vezes que você pensou nisso, o que você conquistou? Começa a perguntar para ela. E quando você tem coisas boas, o que é que você conquistou, né? Então, estou muito feliz e quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui, Alex, podendo ajudar. É muito bom ver gente lá de São Borja, Uruguaiano, na outra ponta, Salvador, Brasil todo. A live foi feita justamente para vocês, para que a gente pudesse ficar mais juntinho, mais pertinho. Eu queria mostrar também, Alex, que hoje eu ganhei um presente lindo da Romanel aqui do Rio de Janeiro. Esse presente aqui do Cris e da Thaís. Beijo para vocês. Já estou usando aqui uma peça exclusiva da Romanel feita para eles que eu fui presenteada. Amo. Muito obrigada de paixão. Vamos para a última pergunta, então. A última pergunta é a da Aline Eltz. Ela quer saber como é que indicar e falar com o seu superior, seu líder, problemas que está tendo com ele, sem abalar o emocional de ambos. Veja bem, toda vez que você tem um problema com um superior, com uma hierarquia, você tem que ver como é que você vai abordar isso. O que você está vendo, nem sempre esse superior está enxergando. Se você chegar e falar alguma coisa, você pode ter um conflito de entrada. Então, a primeira coisa é conhecer o mapa dessa pessoa. O que é conhecer o mapa desse gestor? Como é que ele processa as crenças, os valores, o que ele tem que para ele é importante. Às vezes, para ele é importante pontualidade e às vezes eu não estou conseguindo chegar no horário, mas não estou explicando para ele por que eu não estou chegando no horário. Esse feedback. Então, eu acho que toda vez que você for procurar alguém para conversar, o primeiro papel que tu tem que fazer é de humildade. Se coloca num papel de que, olha, tem uma situação que está me deixando, nesse momento, com desconforto e eu gostaria muito de resolver. Preciso da sua ajuda. Coloca numa situação onde que você está contando com a pessoa. Eu não sei qual é o problema, mas digamos que, olha, eu estou tendo um problema aqui, a gente está dando um suporte para a equipe, de repente vem uma outra ordem, nós não estamos entendendo. Um dos maiores problemas, gente, dentro das empresas se chama endomarketing. É como que a comunicação flui entre as pessoas. É muito difícil. Às vezes a gente fala uma coisa aqui em cima no departamento, chega lá embaixo totalmente fora. Kaplan diz que para a gente se comunicar bem, pelo menos 7 vezes de 7 formas diferentes. Então, como é que nós podemos? Se coloque num patamar de humildade. Eu estou aqui, coloque o problema. A gente está tendo tal problema e eu gostaria de saber o que nós podemos fazer para a gente melhorar isso, trazer melhoras para a empresa, porque normalmente o teu chefe ele quer resultado. A hierarquia, ela quer um comprometimento da equipe e resultado. Eu quero melhorar o resultado da empresa e para isso estou aqui, né, humildemente para saber o que eu posso melhorar e o que nós poderíamos juntos, então, melhorarmos a sua parte e a minha para a gente chegar nesse acordo. E a conversa vai fluindo. Agora, se você chegar direto,
bater com a pessoa de frente, olha, nós estamos tendo um problema aqui, papapá, você faz isso, eu faço aquilo, a pessoa se sente agredida. Então, o segredo é sempre se colocar numa posição de humildade, de flexibilidade, de resiliência, e então colocar que juntos nós podemos chegar nesse patamar de resolução. E todos ficar bem. De se despedir. Momento de se despedir. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi um grande prazer. Eu sou agradecida, Alex, por você estar aqui comigo hoje me auxiliando. Estou indo amanhã para o Rio Grande do Sul, né, onde a gente vai ter mais um Extreme Survival em plena Páscoa. Semana que vem estou lá com a turma de coach, a turma 57 do Instituto, mais de 5.000 alunos já só nessas turmas aí do Sul. E será um grande prazer estar com vocês todas as vezes aqui na live. Semana que vem estaremos aí na live, só que eu não vou estar com o Alex, não. Eu vou estar lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, e a nossa live vai ser de lá. Um beijo para todo mundo no coração, que seja uma semana próspera, de muita alegria, de muito positivismo. Acorde todos os dias de manhã e pense, eu tenho 1.440 minutos pela frente e eu vou fazer dos meus 1.440 minutos os melhores, tá? Faça você também. Beijão!